uma história de uma amizade que eu tive há 20 anos que me marcou bastante, porque me deu um grande presente que na época eu não soube interpretar dessa forma e recebi como uma agressão, não como um presente. Claro, no início dos 20 anos aí a pessoa não tinha a maturidade necessária para entender o presente que essa pessoa estava me dando e fiquei ofendidinha, bravinha e abalei a amizade, eu acabei me afastando da pessoa em função disso. Olha só que bobagem. 20 anos depois, revisito essa história com o objetivo de trazer para vocês aqui uma reflexão que fure a bolha da surdez. Porque se você acha que a minha vida é ou sempre foi só surdez, aparelho auditivo, implante coclear, não. Eu comecei na internet em 2007 com um site que se chamava Sweetest Person. E nesse site, eu sei que tem muita gente que me segue até hoje dessa época, eu falava de tudo um pouco: moda, maquiagem, literatura, dicas de compras, dicas de viagem. Eu achava aquilo incrível, eu amava. Eu era funcionária pública na época, passava o dia numa salinha branca iluminada, com aquela luz branca fria de hospital, fazendo exatamente a mesma coisa o dia todo. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que muito criativa, divertida, bem doidona, e eu não tinha onde expressar essa criatividade toda. Então, numa tarde aí de ócio criativo, quem for mais antigo vai entender a expressão ócio criativo, que é muito antiga, comecei esse site. E quando eu vi, um ano e meio depois, eu estava me comunicando todos os meses com mais de 400 mil pessoas, o que para mim era surreal. Claro que na época não tinha rede social, não tinha Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nada disso. Era só blog, leitura e muito networking. A gente tinha que ficar entrando nos blogs de todo mundo, deixando comentários, respondendo comentários de outras pessoas. E ali a gente ia achando a nossa tribo, a nossa vibe. Era muito legal. Eu amava aquela época, sinto muita saudade. E eu tinha um amigo nessa época que a gente era quase irmão, a gente fazia tudo junto, saía, viajava, ia pra balada, malhava, enfim. E era um cara muito empreendedor e muito visionário. Era difícil até de acompanhar o pensamento dele, ele estava sempre lá na frente e eu tentando acompanhar. E um dia, ele chegou pra mim e me deu um puxão de orelha. Por quê? Ele percebeu que eu tinha chegado num ponto em que eu precisava cair fora da minha zona de conforto. Só que a minha mente na época era totalmente moldada com aquele pensamento de funcionário público, eu vou me aposentar aqui, eu vou morrer aqui, tá tudo garantido, beleza. E ele via muito além disso pra mim, só que eu não via ainda. E eu lembro que com esse site, como eu também sempre fui uma criatura muito empreendedora, muito de colocar a mão na massa, fazer acontecer, ter ideia, ir atrás das pessoas e buscar parcerias e tudo mais, quando eu vi, esse site me dava o dobro, às vezes o triplo do que eu ganhava como funcionária pública na época. E assim eu comecei a poder viajar e fazer as coisas que eu queria na vida. E era tipo um segundo emprego, porque na época a gente não podia, ninguém tinha o próprio smartphone com internet, Wi-Fi em qualquer lugar, você não podia ficar fazendo as suas coisas no horário de trabalho. Então eu chegava em casa do trabalho, ia pro meu computador e lá eu começava a espancar o teclado e ficar inventando as coisas que eu ia postar, os assuntos que eu ia trazer, os textos. Eu escrevia textos que a galera amava, chamava pequenos escritos. Eu acho que eu tenho guardado em algum lugar até hoje. E esse amigo chegou pra mim e falou: olha só, isso aqui é muito pequeno pra ti, tu precisa cair fora daqui, sai daqui, tu tem que ter coragem de dar o próximo passo. Aqui você não vai crescer. E eu lembro que eu fiquei ofendidíssima e falei: só um pouquinho. Tu tá falando que eu sou pouca coisa, que eu não sou suficiente, que eu não sou boa o suficiente? Por que eu tenho que crescer? Tá tão bom assim, por que eu tenho que fazer alguma coisa além disso? E na época eu me enxergava dessa forma, pequena, limitada, incapaz. Talvez isso tenha alguma ligação com a surdez, pensando agora, porque eu não ouvia ainda. Eu tinha surdez severa profunda, usava aparelhos, mas ainda estava meio no armário da surdez, do qual só fui sair em 2010, quando finalmente criei o site Crônicas da Surdez, que vocês que me seguem aqui conhecem. E eu fiquei muito ofendida com essa proposta que meu amigo me fez. Ele: vamos bolar um plano e vai cair fora daqui, tu tem que ir embora para São Paulo, tudo acontece lá, o que tu quer nessa cidade, nada acontece aqui. Olha tudo que tu já conseguiu trancada numa salinha, imagina se tu tiver coragem de dar o próximo passo. E eu fiquei ofendidíssima. E acabou que eu acabei me afastando, porque eu fiquei tipo: como que o meu amigo não gosta de mim do jeitinho que eu sou, sabe? Como que ele não vê
Como eu sou legal desse jeito, por que eu tenho que crescer? Por que eu tenho que provar alguma coisa pra ele? E na época eu não entendi. Se eu tivesse um pouco mais de maturidade, eu acho que eu teria parado para refletir a grande oportunidade que eu tinha ali, me olhando, abanando para mim, e eu olhando para os lados, fazendo tudo para não enxergar aquela oportunidade. E não sei que fim deu esse meu amigo, vou até procurar ele no Instagram depois, vou mandar uma mensagem agradecendo a visão que ele teve, que não acabou se concretizando, porque eu não fui embora para São Paulo, não tive coragem de fazer nada daquilo. Mas hoje eu entendo o que ele queria me dizer, hoje eu percebo que teria sido muito bacana ter tido a coragem de dar o peitaço, de sair da minha zona de conforto, de entender que às vezes você tem que queimar uma ponte para ir para o próximo nível, para fazer a sua vida ser grandiosa, para alcançar todo o seu potencial. Mas hoje eu entendo que eu não estava pronta, porque antes disso eu tinha que resolver a questão da minha surdez, que pouco tempo depois o destino, a vida acabou aí me colocando no lugar certo, na hora certa, pude voltar a ouvir e aí sim pude ter coragem de dar o próximo passo, que não foi ir embora para São Paulo, mas foi ter a coragem de pedir demissão e vir embora para o Rio de Janeiro, começar uma vida nova aqui, quando eu me casei com o Luciano. E confesso que foi preciso bastante coragem, mas nessa época eu fui completamente surda para tudo que as pessoas me falavam, porque muita gente ficou escandalizada comigo. Eu lembro sim de pessoas, principalmente pessoas mais velhas, amigas da minha mãe, que falavam: você é louca, você vai largar o emprego público para ir embora para o Rio de Janeiro para casar, que isso, você pirou. E eu tinha tanta certeza que eu estava fazendo a coisa certa, eu sentia no fundo do meu coração que era o meu caminho, meu destino, era o que eu queria fazer, que eu fui completamente surda para as opiniões e críticas da galera. Mas sinto muito carinho hoje por essa lembrança que eu tenho dessa amizade tão antiga, com esse amigo na época tão querido, que me ajudava muito, a gente se divertia muito, quando ele me mostrou que eu era muito mais capaz do que eu imaginava, eu era muito mais, sei lá como falar, eu não me enxergava da maneira como ele me enxergava. Eu gostaria de ter tido essa capacidade na época, não tive, mas acho que a vida toma o rumo que ela tem que tomar. E trouxe isso aqui para vocês, contei essa pequena história para mostrar que às vezes, e isso tem ligação com a surdez também, tá pessoal, mas vale para tudo na vida. Se alguém enxerga em você o potencial para você ir muito mais longe, fazer coisas muito maiores, chegar muito além do que você imagina, ousa sonhar que você seria capaz, escuta essa pessoa, dá uma chance para essa pessoa, repensa essa zona de conforto quentinha, convidativa aí, na qual todos nós gostamos de ficar, porque o cérebro humano basicamente busca padrão, zona de conforto e segurança, só que a vida acontece fora daí. Espero que vocês tenham gostado da história e vou começar a tentar lembrar aqui de outras coisas que acho que podem fazer essas conexões com o resto da vida, além da surdez, furando a nossa bolha, para que a gente tenha conversas novas e interessantes aqui.